Boa tarde a todas e a todos. Tenho o prazer de dar início à jornada A Pesquisa em Política Linguística no Brasil, que é uma iniciativa da Comissão de Políticas Públicas da Abralim. Essa comissão é coordenada pelo professor João Lagares, da Universidade Federal Fluminense, pela professora Fátima Cristina da Costa Pessoa, da Universidade Federal do Pará, e é uma comissão que conta com a participação de diferentes docentes, entre os quais eu me incluo. Eu sou Leandro Diniz, sou professor da Faculdade de Letras da UFMG. Então, essa jornada, a pesquisa em política linguística no Brasil, se inicia com esta mesa agora, mesa intitulada Opções Metodológicas nos Estudos em Política Linguística, que conta com a participação da professora Mônica Maria Guimarães Saavedra e da professora Fernanda Castelano Rodrigues. Então, gostaria de agradecer muito a participação da professora Mônica, da professora Fernanda. Tenho certeza que vai ser uma tarde de muita aprendizagem aqui. Então, vou apresentar rapidamente as duas professoras. A professora Mônica Saavedra é doutora em Linguística pela UFRJ. Ela realizou pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Duisburg-Essen. Atualmente é professora associada da Universidade Federal Fluminense, onde desenvolve pesquisas e orienta na área de sociolinguística, com ênfase na área de contato linguístico, com especial atenção para línguas de migração, no âmbito da temática de bilinguismo, bilingualidade, plurilingualidade e línguas pluricêntricas. Ela é cientista do nosso estado, pela Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPEJ, e bolsista de produtividade do CNPq. E desde 2013 ela coordena o Laboratório de Pesquisa em Contato Linguístico da Universidade Federal Fluminense e coordena desde 2018 o projeto CAPSprint, Multilinguismo, Direitos Linguísticos e Desigualdade Social. Ela também é cientista do nosso estado pela Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, desculpa isso que eu falei, e ela é pró-reitora de pesquisa desde 2023, pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação da UF. Bom, a professora Fernanda Castelano Rodrigues, por sua vez, é doutora em Letras, Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana pela USP, realizou pesquisa de pós-doutorado na Unicamp. Ela é professora associada da área de Língua Espanhola e suas literaturas na UFSCar, docente efetiva do programa de pós-graduação em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana da USP. Ela é presidenta dos sindicatos docentes da UFSCar e desenvolve e orienta pesquisas, principalmente nos seguintes temas: ensino e aprendizagem de língua espanhola no Brasil, políticas linguísticas, direitos linguísticos, legislação linguística e legislação educacional. Então, como vocês podem ver por essa resumidíssima apresentação dos currículos, são duas professoras muito atuantes no campo das políticas linguísticas e, justamente por isso, elas estão aqui para colaborar com esse evento. Então, muito obrigado mais uma vez, Mônica, Fernanda, e passo a palavra, então, à professora Mônica para a sua apresentação. Muito obrigada, Leandro. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu vou pedir, então, para compartilhar com vocês a tela, que eu fiz uma apresentação, tá? Vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Então, estão vendo a tela? Sim, perfeito. Então, quando o Sean me convidou para participar dessa mesa, eu questionei: Sean, o que será que você quer que eu fale sobre opções metodológicas em política linguística? Nós não temos opções metodológicas definidas. Então, eu disse a ele que eu iria trabalhar com o que eu faço, que são as opções metodológicas nos estudos em política linguística, mas focalizando a área de sociolinguística de contato. Tá? Então, vamos lá. Eu vou começar falando do nosso laboratório, que, como você disse, o LabPEC, esse ano nós estamos comemorando 10 anos do LabPEC, lá na UF, né? Que é o Laboratório de Pesquisa em Contato Linguístico. Está ali o link para vocês poderem ver. E dentro do nosso laboratório, nós temos 3 grandes linhas: etnicidade linguística e cultural do contato, representação e identificação linguística e glotopolítica. Então, os estudos de política linguística, eles estão perpassando por essas nossas 3 linhas, né? Então,
eu fiz assim, um levantamento para mostrar aqui para vocês, seria desde 2013, porque o laboratório foi criado em 2013, mas eu coloco desde 2012, que foi quando o nosso programa foi desmembrado em 2010, e a primeira dissertação defendida no nosso programa foi em 2012, e com a presença do professor Luiz Jean Calvé, que já no âmbito de política linguística, que foi a tese de Débora Amaral Costa, que ela falou sobre representação linguística em estudantes de inglês no ensino médio. Então, a gente começou a trabalhar com representação linguística para o ensino, já no âmbito de política linguística. Mas só para a gente ver, assim, aqui vocês têm um levantamento, e aí eu estou falando de teses e dissertações orientadas por Thelma Pereira. Eu sou a líder do LabPEC, nós duas somos as líderes do grupo, né? E também incluo aí o professor João Lagares, que também é da nossa linha de pesquisa. A nossa linha do programa se chama, do Programa de Estudos de Linguagem, História, Política e Contato Linguístico. Então, o tema de política linguística está muito próximo do contato. E fazendo um levantamento de todas essas teses e dissertações, o que eu diria para vocês? Que dentro do nosso laboratório, obviamente dentro do nosso programa, as temáticas abordadas são política linguística para línguas minoritárias de imigração, política linguística para línguas indígenas, política linguística para comunidades surdas, política linguística para refugiados e também a questão do acolhimento, manutenção, perda e revitalização de línguas em situação minoritária, representação linguística e identidade, representação linguística e ensino, etnicidade linguística e cultural em contextos de imigração, internacionalização e ensino, norma linguística e preconceito. Eu separei os 10 mais abordados dentre esse levantamento que eu fiz aí das dissertações e teses. Bom, aí eu falei como poder tratar do tema. Então, eu vou trazer para a nossa discussão 3 exemplos. Eu separei 3 teses de doutorado que eu particularmente orientei no âmbito dos fenômenos de sociolinguística de contato. Esse aí é o nosso programa, né, de estudos de linguagem da UF. Então, vamos lá. O que eu estou chamando de só um instantinho, voltando. Sociolinguística de contato. No Abralim, em Cena, 2020, quando nós estávamos todos na pandemia, foi organizada uma mesa sobre sociolinguística de contato. Eu organizei a mesa em que chamei representantes de línguas minoritárias, que foi a professora Karin Pup-Spinacê, de línguas indígenas, que foi a professora Beatriz Protti, e de português afro-brasileiros, que foi a professora Silvana Araújo. Todas são também pesquisadoras do nosso laboratório. E nós, então, para falar de sociolinguística de contato, nós agrupamos os fenômenos típicos do contato em 4 grandes categorias, que são essas que estão aí. E eu separei, então, 3 teses que abordam fenômenos da primeira categoria, outra que aborda um fenômeno da segunda categoria e outra que aborda um fenômeno da terceira categoria, para mostrar aqui quais foram os temas e como a gente trabalhou metodologicamente nesses temas. Bom, então vamos lá. O exemplo 1 se enquadra naqueles fenômenos que tratam desde o apagamento da língua, language shifting, até a morte da língua. A gente viu que não é uma língua que morre, mas sim quando o último falante daquela língua não mais morre, a língua morre junto com ele, né? O que ocorre quando a língua se desaparece ou pode também se modificar, embora em muitos casos a tendência seja que ela desapareça. Então, o primeiro exemplo, um exemplo que eu trouxe para vocês, é a tese do Mário... peraí, que eu estou fazendo aqui, só um instantinho. Eu não estou conseguindo mexer direito aqui, tem que voltar, peraí. Meu Deus, calma. Agora sim. É a tese do Mário Luiz Monachese Gaio. Ela foi defendida em 2017, e a tese do Mário ela estava dentro de um projeto CAPES Probral 2. Probral é um projeto Brasil-Alemanha, onde nós tivemos 12 cotutelas, 6 de estudantes do Brasil na Alemanha e 6 de estudantes na Alemanha e no Brasil, no nosso programa. Então, a tese dele foi no âmbito desse programa de cotutela, com o Probral 2, que eu coordenava,
E o título era Etnicidade Linguística em Movimento, os processos de transculturalidade revelados nos brasileirítalos, que foi o tópico que a gente lançou como a tese dele, que a gente vai entender por quê, do eixo Rio de Janeiro, Juiz de Fora. Então, quando eu já falo no eixo Rio de Janeiro, Juiz de Fora, eu já começo a entender que é uma imigração urbana, de Rio de Janeiro, Juiz de Fora. Qual era a situação de contato analisada? Imigração italiana em contexto urbano. Qual foi o objeto de investigação? Manutenção e perda da língua italiana e de suas variedades em contexto de imigração. Qual foi a delimitação do tema no âmbito de política linguística? Apagamento, language shifting, envio. A metodologia que a gente utilizou, vocês vão ver que os 3 modelos que eu trago, a metodologia é uma abordagem qualitativa, indutiva, interpretativa e de base etnográfica. Não estou querendo dizer que, com isso, essa é a abordagem de pesquisa para os estudos em política linguística, mas para a sociolinguística de contato, essa é uma abordagem muito utilizada. E nos 3 exemplos que eu trouxe, foi a mesma abordagem que eu utilizei. Então, qual era o grupo investigado? Eram descendentes de italiano, nesse eixo, Rio de Janeiro, Juiz de Fora. Como é que foi feita a seleção dos sujeitos? Observação empírica com pré-análise. Quais foram os instrumentos de coleta? Entrevistas semi-estruturadas. E a coleta de dados? Como a gente coletou? Gravação. Gravação de entrevistas e análise documental. E aqui fica já algo que é importante que a gente coloque. Todo estudo em que a gente vai fazer entrevista, atualmente tem que passar pelo Comitê de Ética. Então, a tese do Mário também passou. Nós temos na UF um Comitê de Ética em Humanas, o CEP Humanas. Então, passou pelo Comitê de Ética, foi aprovado pelo Comitê de Ética, porque foram feitas entrevistas. Então, é uma tese aprovada no Comitê de Ética. Como é que nós fizemos a análise qualitativa dos dados? Foram as evidências de italianidade que identificamos com as respostas às entrevistas, os traços linguísticos culturais, o conhecimento das origens, das influências linguístico-culturais que eram mantidas e aquelas que eram perdidas, né? E quais foram os resultados de política linguística para os estudos de política linguística que a tese do Mário nos trouxe? Primeiro, uma política linguística em vivo. Os imigrantes se uniam em torno de suas línguas e culturas. Então, nós chamamos de etnicidade em movimento, porque, na verdade, eles não eram nem brasileiros, nem italianos, não eram ítalo-brasileiros, como se costuma falar, mas eles eram brasileirítalos, foi como a tese que o Mário lançou. Eram brasileiros, e não italianos, mas brasileiros de imigração italiana. Então, eram brasileiros para todos os efeitos, mas que têm a sua italianidade despertada em movimentos particulares. Eram movimentos de algumas comunidades de prática em que eles utilizavam, né? A língua minoritária e sem prestígio, no caso, a variedade do italiano que eles estavam utilizando, ela não era transmitida. Tinha alguma noção de ensino de italiano, algumas propostas para a língua ser revivida, mas não aquela variedade que foi trazida com o contexto de imigração. Aquela variedade, ela se perdia linguisticamente. Nós observamos o processo de language shifting. Então, a manutenção da língua minoritária, que era o dialeto calabrese, em sua maioria, não é o único que tem lá, mas era, em sua maioria, sem território específico. O Mário até trabalhou com uma abordagem ecolinguística também para justificar isso. E chegamos ao final, manutenção e transmissão de traços culturais, não uma língua de herança, mas sim uma cultura de herança. E aqui está o livro do Mário, porque quando a gente faz uma tese em cotutela com a Alemanha, a gente tem que publicar um livro. A parte de lá é o livro. Então, como eu disse, foram 12 cotutelas. Constance Jungblut, da Frankfurt an der Oder, da Universidade de Viadrina, nós organizamos 12 livros, e esse foi o terceiro livro da coleção, que foi a primeira tese do lado brasileiro.
Os livros são publicados em português, em inglês e em alemão. Vamos ao nosso segundo exemplo. O nosso segundo exemplo está dentro daqueles fenômenos que envolvem manutenção. Então, no primeiro, a gente teve um language shifting, mas esse é manutenção de línguas em situação minoritária ou com sem prestígio, mas também um fenômeno de revitalização linguística, como consequência da manutenção e desse reconhecimento linguístico e cultural. Então, esse segundo exemplo é a tese da Letícia Maselli, que foi defendida em 2022, com bolsa da CAPES, e ela trabalhou com a imigração pomerana no município de Domingos Martins, que é um município do estado do Espírito Santo, que ali do lado, vocês veem à direita, é um município com 8 distritos. Olha, um município com 8 distritos. E ela trabalhou mais especificamente num distrito, Melgaço, que é bem pomerano. Existem distritos mais pomeranos e menos pomeranos. Ela trabalhou com o município de Melgaço, embora tenha feito a pesquisa em todo Domingos Martins. Então, o título dela era Língua Pomerana em Ambientes Digitais, Efeitos Glotopolíticos em Domingos Martins. Qual foi a situação de contato analisada? Migração pomerana no Espírito Santo. Diferente da do Mário, que era em contexto urbano, essa imigração ela não é em contexto urbano, ela é muito mais em contexto rural. Então, nós tivemos, por essa manutenção, por esse isolamento, uma manutenção da língua ao longo de várias gerações, favorecida justamente por essa terra, por esse isolamento. E investigamos a assimilação da língua e da cultura local, brasileira e capixaba, sem a perda da língua e da cultura originais. A Letícia fez também com a gente um mestrado. No mestrado, ela fez num outro município, que foi em Santa Maria de Jetibá. E quando ela estava fazendo o mestrado, nós lançamos um artigo que é bastante difundido, que fala sobre o pomerano como sendo uma língua neo-autóctone brasileira. Eu escrevi isso junto com a Letícia. Por que chamamos de neo-autóctone brasileiro? Porque o pomerano já está aqui no Brasil há mais de quase 180 anos, né? E ela se desenvolveu aqui. Então, ela não é mais uma língua, aquela língua que veio. Ela já é uma língua brasileira, porque, através de efeitos de política linguística, ela já é cooficializada. E, ano passado, ela foi inventariada. Então, ela já é uma língua brasileira. Mas ela não é da autoctonia dos nossos índios, ela é neo-autóctone brasileira. Então, nesse artigo de 2017, nós explicamos, usamos uma questão de antropologia, de terra, para poder chamar o pomerano de uma língua neo-autóctone brasileira. E dentro dessa visão, qual era o objeto? A Letícia, no doutorado, quis ver os efeitos glotopolíticos que foram gerados pela presença dessa língua pomerana, e aí a gente viu nos ambientes digitais e a sua incidência sobre a língua no município. E é muito interessante que o pomerano, inicialmente, era uma língua ágrafa, né? E ela começa em 2005. Ela começou um projeto de educação pomerana, onde se teve que escrever o pomerano. Em 2006, foi o primeiro dicionário pomerano-português, onde a gente tem um modelo, vou falar assim, entre aspas, um modelo de escrita da língua, que até hoje é questionado se é aquele modelo. Já tem outro dicionário de 2019, tem outro dicionário em construção, mas a Letícia quis ver justamente esses ambientes digitais para ver como é que então, são essas práticas linguísticas, e ela observou isso tudo dentro do conceito de glotopolítica. Então, a delimitação do tema dela foi uma política linguística em vivo, seguida de uma política linguística in vitro, a partir do reconhecimento da língua pomerana, já oficializada desde 2019, e inventariada nesse processo que começou em 2018 e ainda vai até hoje. Ano passado é que foi lançado o inventário, que nós participamos desse inventário. Foi a 4ª língua brasileira inventariada, dentro daquela política do INDL, né? Inventário Nacional da Diversidade Linguística. A primeira língua inventariada foi Libras, a segunda foi o Ronsrix, a terceira foi o Guarani-Mibiá e a 4ª foi o pomerano. Então, o pomerano já foi a 4ª língua inventariada no âmbito dessa política linguística de reconhecimento da diversidade brasileira. E a metodologia que ela utilizou, como eu disse,
os três vão ser a mesma coisa, uma abordagem qualitativa, indutiva, interpretativa e de base etnográfica. A Letícia pegou a pandemia no meio da tese dela. Então, ela já tinha aprovado no comitê de ética, teve que reaprovar, refazer, porque ela teve que fazer uma parte online. Então, a pesquisa dela teve duas partes, um campo físico, que ela foi um pré-teste que ela fez no Domingos Martins. A gente sempre faz um pré-teste para sentir, né, o ambiente, essa parte que a gente chama de interpretativa, de indutiva. E depois, uma parte ela teve que fazer online para poder terminar a tese. E aí a gente usou toda a metodologia de online que estava disponível, que a partir de 2020 foi uma metodologia que teve que ser utilizada. Então, tivemos que fazer investigação através de Google Forms e uma investigação online. E ela trabalhou com páginas do Facebook, grupos de WhatsApp ligados à causa pomerana e também fez um questionário que a gente não foi entrevista, mas assim, a entrevista foi em campo. Foi um questionário de Google Forms que a gente enviou para... A gente usou aquela bola de neve para tentar identificar os informantes, né? Como ou bola de neve, ou então, se a gente quiser fazer redes sociais, identificar um âncora, e a partir do âncora a gente distribuir os questionários. Então, até a maneira que a gente pensa é de política linguística de identificação do falante daquela comunidade. Ela gerou os dados através de uma análise documental, observação participante, tanto físico como online, anotações em diários de campo, quando ela esteve lá, presencial, e, como eu falei agora, a aplicação dos questionário para falantes de pomerano, de Domingos Martins, através da identificação dos âncoras. Quais foram os resultados? Aqui uma foto de Domingos Martins, a gente vê que é um município, parece que a gente está na Alemanha, quando a gente está em Domingos Martins, numa região germânica. Quais foram os resultados de IPL? Manutenção da língua ao longo de várias gerações, favorecidas pelo isolamento. Política linguística em vivo, os imigrantes se uniram em torno de suas línguas e culturas. Foi assim que todas as cooficializações, atualmente nós temos 23 línguas cooficializadas, e elas são todas nesse modelo, né? São 12 de imigrantes, o resto de línguas indígenas, sempre inicia-se por uma questão de política em vivo dos falantes requerendo aquela língua. Mas também aí é seguida de uma política in vitro, porque com essa política em vivo a gente estimula uma política in vitro para o reconhecimento da língua pomerana como uma língua brasileira, a sua cooficialização. Primeiro, em 2007, foi o primeiro município que reconheceu, foi a primeira língua de imigração cooficializada, foi o pomerano, e o inventário que foi lançado no ano passado. Então, nós temos uma língua minoritária e sem prestígio, mas que é transmitida, apesar das dificuldades. Proibições, quando a gente pensa no Estado Novo, tem vários casos na tese dela, vocês podem dar uma olhada, de que são relatados pessoas que eram presas por não falar português, e ainda encontramos até hoje no Espírito Santo, eu faço pesquisa de campo lá, algumas famílias em que não se fala ainda português e só se fala o pomerano. Ainda tem essa realidade. Então, o uso pomerano, a assimilação da língua e cultura local, diferente do exemplo anterior, que a gente tinha uma assimilação da cultura local, era uma cultura de herança. Nessa aqui não, nós temos a assimilação da língua e da cultura, mas de uma perspectiva neo-autóctone, né? Sem perda da língua e cultura originárias. O uso do pomerano em ambientes digitais incide mais sobre a língua falada. Foi muito interessante a gente analisar os WhatsApp, as mensagens em WhatsApp, porque eles escreviam bem livremente, como eles falavam, sem ficar preocupados com uma normatização linguística, porque ainda não existe, né? A questão de vitalidade. Passando agora para o terceiro exemplo, e eu selecionei um fenômeno que trata de uma mudança induzida pelo contato, empréstimo, alternância, code switching, code mixing, estratégias de aquisição de primeiras e segundas e N línguas, são situações de bilinguismo, plurilinguismo, que foi uma situação de Cape Town, na África. E aí eu trouxe a tese do Lucas, defendida agora esse ano, né? Lucas estava também com regime de cotutela, mas não no âmbito do Probral, e sim no âmbito do nosso CAP Sprint. O nosso CAP Sprint da UF, que o que eu coordeno, se chama Multilinguismo, Direitos Linguísticos e Desigualdade Social.
Então, no âmbito desse projeto, o Lucas fez uma parte do doutorado na Alemanha, também em cotutela com a Europa Universiteit Viadrina. Qual foi o título da tese dele? Falo Afrikaans, mas não o standard. Identidade étnico-linguística da geração Colored, pós-apartheid na Cidade do Cabo. Ali eu botei uma foto para a gente sentir a etnia, é uma foto que mostra os black, os white e os colored, né? Essa foto bem característica da tese dele. Qual foi a situação de contato analisada? Identidade étnico-linguística em contexto de colonização, porque o Afrikaans, lá em Cape Town, já é uma variedade do neerlandês, né? Já é um contexto de colonização, até conhecido, entre aspas, como holandês de cozinha, de uma forma de política pejorativa de identidade linguística. E aqui, agora, a gente está questionando o Afrikaans pela comunidades três, colored, white and black. Então, como é que seria a delimitação do tema no âmbito da política linguística? Manutenção e promoção da variedade étnico-linguística da geração colored. E qual foi o objeto? Eram as práticas linguísticas desses falantes considerados colored, que era uma variedade do Afrikaans, que eles falam, que eles mesmos intitulam CAPS. Tá? Bom, eu trouxe assim, só para ilustrar, os colored de Cape Town. Então, colored na África do Sul não tem o mesmo significado encontrado em outros países. Eles são miscigenados sul-africanos, característica considerada exclusivamente desse grupo. Só para a gente entender, a gente teve que delimitar um período, e delimitamos 1994, a geração nascida após apartheid, que teve, historicamente, uma grande influência em Cape Town. Então, nós observamos os aspectos sociais, linguísticos e históricos, e o lugar social intermediário. Isso é uma fala de um dos informantes. First, we weren't white enough, and now we aren't black enough. Então, se a gente olhar essa pirâmide, ela se inverte, né? Os black, que estavam na base da pirâmide, a partir de 94, eles estão no topo da pirâmide, e os colors continuam no meio, mas em proporção diferente. Então, vamos ver a metodologia que ele usou. Ele não precisou de passar pelo Comitê de Ética, por quê? Porque ele desenvolveu a tese fora do Brasil, só precisa passar pelo Comitê de Ética quando a tese é desenvolvida no território nacional, a questão do CONEP. Ele fez lá. Então, primeiro, a gente fez um pré-teste virtual, em que a gente identificou com uma professora da universidade lá, estudantes universitários, até para a gente poder levantar os dados e ver alguma adequação ou inadequação metodológica, justamente a respeito desse Afrikaans falado pelos scholars, né? Depois, ele conseguiu, no âmbito do CAPS-Print, ele foi até lá, fez uma viagem, e ele fez a entrevista sociolinguística lá, na cidade de Cape Town, e as entrevistas foram realizadas em inglês. As entrevistas continham 9 perguntas previamente preparadas por nós, com base no pré-teste. Foram 18 participantes, 7 mulheres e 11 homens, todos nascidos após a apartheid, como eu disse, da delimitação. E elas tiveram, em média, 20 minutos, e elas foram realizadas presencialmente na cidade do Cabo. Quais foram os resultados de política linguística? Eu gosto muito dessa foto que ele traz. Reparem na escola lá, a miscigenação toda da escola. Então, o que ele chega à conclusão? São diferentes condições, situações de bilinguismo. Todos os participantes da pesquisa dele são bilíngues, em inglês e afrikaans, ou CAPS. O afrikaans é a variedade que eles usam, né? Desde crianças. Então, todos já são bilíngues. Mas a proficiência em cada uma dessas línguas é variável. Tem uns que são mais CAPS, mais English, e aí vai variando. Mas outra coisa interessante que ele viu é que existem vários nomes dados, quer dizer, uma questão de identidade linguística dos falantes, né, dos usuários da língua, para essa variedade CAPS. Alguns chamam Colored Afrikaans, Combius Afrikaans, Slang Afrikaans, Informal Afrikaans, Cape Colored Afrikaans, Colloquial Afrikaans e vulgo CAPS. A população Colored, eles estão brigando, é uma defesa pelo reconhecimento da própria existência num país de população predominantemente negra, mas colonizada por neerlandeses.
né? Holandês, a gente precisa falar por holandês. É uma política linguística em vivo que ele identificou lá no final, tentando buscar uma política linguística in vitro, é uma busca pelo reconhecimento e promoção da variedade local. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Eu trouxe, então, esses 3 exemplos para mostrar para vocês, talvez o que eu queria mostrar nessa mesa, que eu acho que não existe metodologias próprias para estudos em política linguística. Eu acho que elas se enquadram dentro do tópico de cada enfoque. No caso, o enfoque que eu trouxe foram de fenômenos dessa sociolinguística de contato, que investigaram questões, estudos sobre política linguística, mas pela ótica da sociolinguística de contato. Essa seria a contribuição para a gente discutir. Acho que eu não estourei meu tempo. Estourei, Leandro? Não. Então, estourou, não. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, que eu nem agradeci no início, que eu fiquei com medo de não dar tempo, então já fui logo falando, mas aproveito para agradecer o convite e a oportunidade de poder estar aqui junto com a Fernanda e com vocês. Vou fechar o meu microfone, então. Obrigada. Muito obrigado, Mônica. Foi ótimo te ouvir, conhecer um pouco mais das pesquisas que você tem feito aí junto ao seu grupo de pesquisa. Então, eu passo a palavra agora à Fernanda Castelano Rodrigues. Obrigado, Fernanda, pela participação. Obrigada, Leandro. Quero agradecer o convite da Comissão de Políticas Públicas da Abralim para poder estar com vocês aqui esta tarde. Agradecer aos coordenadores, então, da comissão, professora Fátima Pessoa e professor João Lagares, colegas que têm levado a coordenação dessa comissão, que tem sido muito atuante. Agradeço muito, Leandro, também pela coordenação da mesa. É um prazer ouvir a Mônica falando de pesquisas tão interessantes e com abordagens metodológicas muito produtivas aqui para trabalhar com essa diversidade linguística e a diversidade de lugares que as línguas ocupam aqui no Brasil. Vocês devem estar ouvindo que eu estou um pouco rouca, eu vou já pedir desculpa, porque talvez em algum momento eu vou espirrar ou tossir, estou com uma gripe muito forte, mas não quis deixar de jeito nenhum de falar aqui hoje e participar desse momento, dessa jornada de pesquisa em política linguística no Brasil. Então, peço desculpas já antecipadamente se em algum momento eu tiver que interromper a minha fala para tossir ou para tomar água, tá bom? Bom, queria dizer que eu, como a Mônica, também fiquei pensando no que falar sobre opções metodológicas nos estudos de políticas linguísticas no Brasil, que concordo, né, não existe uma metodologia específica própria da política linguística, e eu acho que essa mesa e várias outras que vão acontecer aqui nessa jornada vão dar conta de mostrar essa multiplicidade que caracteriza a pesquisa em política linguística no Brasil. E a minha entrada, então, o que eu trouxe para essa conversa aqui, vai partir também das minhas experiências, em grande medida, né, nessa trajetória aí, pesquisando política linguística no Brasil, né. Eu queria começar dizendo o seguinte, bom, eu escrevi um texto, vou acompanhando aqui pelo meu texto, e eu queria começar dizendo, então, que esse campo que a gente denomina política linguística abarca diferentes teorias, né, compreende a possibilidade de trabalho a partir de diferentes teorias linguísticas, objetos diferentes, perspectivas e dispositivos analíticos também diferentes. E essa jornada vai nos dar a possibilidade de explicitar essa heterogeneidade do campo da política linguística no Brasil, né? Talvez o mais importante seja reconhecer que falar em política linguística no nosso país hoje é isto, é falar de um campo múltiplo, heterogêneo, diverso, caracterizado por diferentes opções para realizar as pesquisas e também por diferentes opções para atuar politicamente. Meu texto vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas mesmo dentro dessa multiplicidade de opções, a gente vai encontrar certas regularidades, e eu vou falar também de algumas regularidades nessa minha intervenção, né? A minha opção para abordar o tema nesta mesa e falar de opções metodológicas nos estudos em política linguística, como eu disse, vai ser a partir das minhas próprias experiências
como pesquisadora nessa área, né? Tentando mostrar certas regularidades que nos ajudem a pensar os caminhos que a política linguística vem percorrendo no Brasil nas últimas 2 ou 3 décadas e, portanto, poder também fazer uma prospecção do que a política linguística pode continuar desenvolvendo no período próximo, né? Bom, a política linguística, como escreveram Maite Celada e Adrian Van Roel, num excelente livro recém-publicado, né? Os 2 colegas da USP publicaram um livro que se chama Língua e Política, recentemente lançado pela editora da Universidade de São Paulo. Então, a política linguística compreende, e aí eu vou citar o texto deles, o estudo e a análise de políticas ou sua discussão e seu confronto visando influenciar o planejamento. Isso quer dizer, né, os autores aqui estão argumentando, e eu tenho total acordo com eles, que, e agora vou citar de novo uma frase deles, não há uma separação entre o estudo das políticas linguísticas e a argumentação polêmica em torno delas. Portanto, justamente por esse aspecto dimensional que os sujeitos envolvidos com a pesquisa em política linguística também costumamos ocupar múltiplos papéis. Nós nos desempenhamos, de maneira geral, como pesquisadores, produzindo reflexões com diferentes perspectivas e sobre diferentes objetos, mas muitos de nós, todos nós que estamos no âmbito da pesquisa em política linguística no país, também somos autores, e aí vou botar aspas, conscientes ou não, da construção de políticas linguísticas, sejam elas públicas ou de outra ordem, né? Eu estou dizendo, entre aspas, conscientes ou não, fazendo uma clara referência também ao modo como Guespan e Marcellesi definiram a perspectiva glotopolítica, num artigo clássico de 1986, em que eles falam que a glotopolítica estuda ou se interessa pelas intervenções conscientes ou não sobre a língua e a linguagem, né? E eu acho, de fato, que nós que trabalhamos, pesquisamos, nos envolvemos academicamente com política linguística no Brasil, vivemos também esse duplo papel, o de pesquisador e o de agente, o de ator das políticas, né? Seja como for, o que eu quero deixar claro nesse início dessa nossa conversa é que nós, pesquisadores em políticas linguísticas no contexto brasileiro, temos assumido uma grande responsabilidade social. Eu, de fato, acredito nisso, né? Porque muitas vezes nós temos ido muito além da produção de conhecimento teórico e analítico meramente acadêmico. E temos, em muitos casos, partido para o que a gente fala na política, para a ação direta, né? Nós nos envolvemos com a prática, nós nos envolvemos com o ativismo por direitos linguísticos, como, por exemplo, é o caso dos colegas que integram o movimento Fica Espanhol, que é um movimento ativista pela retomada do espanhol como língua de oferta obrigatória no ensino médio brasileiro, depois da revogação da lei do espanhol em 2017, ou também é o caso de colegas que trabalham na gestão em políticas públicas, professor Ricardo Abreu, por exemplo, que é pesquisador da área do direito linguístico dentro de políticas linguísticas, é atualmente secretário de Educação em Aracaju. Vários colegas aqui, Sean Lagarde já participou e já ganhou, inclusive, editais do PNLD, produzindo material didático para o espanhol. Leandro faz parte de comissões no Ministério da Educação também. Então, muitos de nós não apenas nos limitamos ao trabalho no meio acadêmico e na produção de conhecimento, fazendo nossas pesquisas, mas também, como eu disse, partimos para a ação direta. Gosto muito desse termo, né? Então, para mim, é óbvio, eu não poderia citar, tem uma lista imensa de colegas que trabalham na ação direta, citei apenas alguns exemplos, não esqueci as pessoas, mas só pincelei algumas delas, né? São muitos, de fato, os colegas que atuam. Bom, então, para mim é óbvio, para mim pessoalmente, né? É óbvio que toda pesquisa financiada por agências públicas de fomento com recursos públicos, ou seja, com o dinheiro do salário da classe trabalhadora, é
que é quem mais paga impostos no Brasil, né? Isso é importante dizer, quando a gente fala que a gente tem uma educação, que a gente luta por uma educação pública e gratuita, gratuita bem entre aspas, porque ela é financiada pelos impostos pagos por toda a população, majoritariamente, como muitos estudos mostram, pela classe trabalhadora, que é quem mais paga imposto, né? Então, eu não tenho dúvida de que as pesquisas financiadas por agências públicas de fomento precisam ter compromisso social, e as nossas pesquisas têm demonstrado isso. Nossas pesquisas em políticas linguísticas no Brasil, os pesquisadores da área, estamos fortemente comprometidos com um projeto de país, com um projeto de país menos desigual, com um projeto de país inclusivo, que respeita a sua diversidade e que produz políticas de garantias de direitos de sua população, inclusive políticas linguísticas. E aqui preciso comentar que esse projeto de país, essas políticas linguísticas, muitas vezes excedem em muito uma política especificamente para a língua, como é o caso, por exemplo, da demarcação de terras indígenas. Não há política mais efetiva para garantir a continuidade e a sobrevivência de línguas indígenas que a demarcação de terras indígenas. E, nesse sentido, o marco temporal recentemente aprovado no Congresso Nacional afetando diretamente as comunidades indígenas, obviamente, afeta diretamente as questões que envolvem as línguas que circulam entre as comunidades indígenas no Brasil. Bom, estou falando tudo isso porque eu acho que tudo isso se insere dentro do que são opções metodológicas, né? Mesmo considerando as diferentes opções, mesmo considerando que as opções são conscientes ou não, muitas vezes, né? Os sujeitos pesquisadores em políticas linguísticas no Brasil, nós temos atuado, como eu disse, firmemente engajados na luta por uma sociedade mais justa, digna e menos desigual. E isso só comprova aquilo que nós já sabemos, mas que eu acredito que nunca é demais repetir. A política linguística, enquanto sub-área ou enquanto campo de produção de conhecimento, não é neutra, como a linguística não é neutra, como a ciência não é neutra. As opções teórico-metodológicas são marcadas pelas posições ideológicas dos sujeitos pesquisadores. E, nesse sentido, não é coincidência que o que se produz no Brasil na pesquisa em política linguística tenha se ancorado em teorias, metodologias e dispositivos analíticos e também em intelectuais, em pesquisadores, vinculados a um campo que, de maneira bem simplificada, eu vou designar aqui como progressista. Digo de maneira simplificada porque o que a gente chama de progressista aqui no Brasil não obrigatoriamente é o que em outros lugares se chama de progressista, mas aqui no nosso país a gente tem costumado designar como progressista todo aquele ou aquela que luta pelos direitos e pela redução das desigualdades, né? Então é nesse sentido que eu estou chamando aqui de progressista esse movimento da pesquisa política em política linguística no Brasil de se vincular a teorias, metodologias e dispositivos analíticos progressistas. Porque nós sabemos que dentro da política linguística nós temos a possibilidade de abordar objetos de análise de maneira transdisciplinar. A gente pode contar com o diálogo com diferentes áreas do conhecimento, já que a gente não tem metodologias específicas da política linguística determinadas e a gente pode permanentemente dialogar com outras áreas do conhecimento, são comuns os diálogos e são muito bem-vindos. Os diálogos, Mônica citou a antropologia, por exemplo, né? O direito, a história, a geografia, a sociologia, a ciência política, né? E claro que também outras sub-áreas da linguística, a sociolinguística, e no nosso caso, aqui no Brasil, as relações que têm sido mais produtivas para pensar e também para agir na política linguística no nosso país são aquelas que estão se estabelecendo, que se estabeleceram e continuam, principalmente com a sociolinguística e com a análise de discurso materialista, né? A gente tem, por exemplo, políticas linguísticas críticas e glotopolítica, que são perspectivas também de aproximação, de abordagem dos objetos políticos em torno da língua e das linguagens, que também tem essa perspectiva progressista, alguma inclusive de base marxista, especificamente, como é o caso da análise de discurso materialista, né? Também é então importante dizer
que é a compreensão e o reconhecimento. Bom, antes disso. Então, resumindo, o que eu acho importante destacar dessa primeira parte do que eu queria dizer é que, na pesquisa em política linguística no Brasil, os sujeitos que estão desenvolvendo pesquisa têm atuação no espaço acadêmico, mas também na ação direta, produzindo, contribuindo com a produção de políticas de maneira mais direta. E também acho importante dizer que teorias, metodologias e dispositivos analíticos que temos empregado, justamente porque esses sujeitos têm posição ideológica, são dispositivos de base progressista, como eu estou chamando aqui, e eu falei da análise do discurso materialista, sobre a que eu vou falar um pouquinho mais adiante, que tem base marxista, né? Outra coisa que eu queria lembrar é o seguinte: a compreensão e o reconhecimento de que a política linguística é uma sub-área da linguística é relativamente recente no nosso país. Um sintoma disso, inclusive, é o pequeno número de cursos de letras e de linguística que contam com uma disciplina obrigatória que se chame política linguística ou políticas linguísticas, né? Mônica, por exemplo, mostrou a atuação do seu grupo, que começou em 2002, se não me engano, né? As primeiras pesquisas aí do grupo da Mônica. E, de fato, é agora, no século XX, que se intensifica, não que não existissem pesquisas em política linguística antes, mas que se intensifica o reconhecimento de que política linguística é uma sub-área da linguística e, portanto, eu posso me identificar como pesquisadora, como produtora de conhecimento dentro do campo da política linguística. Quero citar o meu caso. Em 2010, eu defendi meu doutorado na USP, em São Paulo, e naquele momento eu afirmei que a minha tese se vinculava à área da análise de discurso francesa. Também o nome da análise de discurso foi, a designação que a gente dá para ela foi se alterando, então já foi francesa, pechetiana, agora a gente usa mais análise de discurso materialista, né, para marcar tanto deixar de marcar a territorialidade da origem da teoria, como também deixar de marcar um dos principais teóricos, que era Péchet, mas sim dar a base ideológica de sustentação da teoria. Então, a gente tem falado em análise de discurso materialista, né? Mas, então, em 2010, vejam, 13 anos atrás, quando eu defendi a minha tese, eu disse que ela se vinculava à análise de discurso francesa, posto que o meu objeto de análise, mas como meu objeto de análise eram textualidades do arquivo jurídico e legislativo sobre as línguas no Brasil, especificamente a partir da análise da lei de 2005, a lei 11.161, que era a lei do espanhol, né? O meu objeto de análise eram textualidades do arquivo jurídico e legislativo sobre as línguas no Brasil, e eu afirmava o seguinte, que a reflexão que eu realizava ali, abre aspas, se encontrava num ponto de intersecção com o campo das políticas linguísticas. Eu mesma, hoje em dia, se tivesse que reescrever isso, que está na introdução da minha tese, na introdução do livro da minha tese, que foi publicado em 2012, eu reescreveria isso assumindo que essa era uma tese em políticas linguísticas e o dispositivo analítico era a análise do discurso, portanto, a minha opção metodológica foi por utilizar o dispositivo da análise do discurso, mas eu assumiria que era uma tese em políticas linguísticas. Inclusive, talvez, depois da interlocução que a gente tem tido com colegas como Jael Sâmara Gonçalves, Ricardo Abreu, Cristine Severo, eu talvez dissesse que é uma tese dentro do direito linguístico, ou dos direitos linguísticos, mas talvez do direito como disciplina, do direito como o Ricardo tem afirmado, né? Mas em 2010 eu não tinha essa percepção, não tinha, portanto, esse reconhecimento, né? É interessante pensar, então, que há pouco mais de 10 anos, eu e certamente muitas outras pessoas, nós não nos reconhecíamos como pesquisadores de política linguística, né? E muito menos reconhecia que meu objeto estava dentro do campo do direito linguístico. Eu, pelo menos, não me dizia dessa forma, porque, para mim, a política linguística que me levou ao direito linguístico e à defesa dos direitos linguísticos chegou via reflexões sobre as relações entre o político e a língua realizadas no âmbito da AD materialista, né?
E assim como para mim, para muitas pessoas aqui no estado de São Paulo, acredito que no Rio de Janeiro também, basicamente, em particular, a partir de trabalhos publicados nos anos 90 e na primeira década dos anos 2000, por Eni Orlandi e o grupo de pessoas em torno da figura de Eni Orlandi da Unicamp, especialmente, no meu caso, Betânia Mariani e Mônica Zoppi Fontana, foi a partir dali, de análises de discurso jurídico, que eu me identifiquei e produzi pesquisas dentro de política linguística, dentro talvez de direito linguístico, com o instrumental da análise de discurso. E essa foi a forma de entrada de muitos pesquisadores, pelo menos aqui na nossa região, né? Acho que Leandro tem uma trajetória semelhante também, pela orientação da Mônica, com análise do discurso, e aí encontrando objetos que depois a gente conseguiu vincular como, não, mas isso é um objeto de política linguística, né? Aqui não apenas opera o político, mas é política linguística pública, em muitos casos, inclusive, né? Quando o Leandro analisou as provas do CELPE-BRAS, por exemplo, a gente está falando de instrumentos de uma política linguística pública, levada adiante pelo Estado brasileiro, né? Bom, então, a análise de discurso materialista, como esse próprio sintagma com que a gente vem designando já explicita, se baseia numa perspectiva marxista da linguagem e articula essa perspectiva com uma linguística pós-sociriana e também com a psicanálise de Freud e Lacan. Essa articulação entre língua, linguagem, materialismo histórico e teoria do sujeito psicanalítica, promovida por esta vertente da análise do discurso, tem se mostrado particularmente produtiva em trabalhos que abordam as políticas linguísticas públicas por meio da análise de textualidades jurídicas e legislativas, como é o meu caso. Então, para quem como eu tem trabalhado com a análise de textos, de textualidades, de materialidades linguísticas dentro da norma jurídica, seja lei, decreto, recomendação, ou também com instrumentos de políticas, como as provas do CELPE-BRAS, como editais do PNLD, a análise do discurso tem sido, essa análise do discurso materialista tem sido bastante utilizada e se mostra muito produtiva, né? Isso porque algumas das noções do dispositivo analítico da análise do discurso, como, por exemplo, a noção de arquivo e a noção de condições de produção, contribuem para colocar no centro da cena interpretativa de uma norma jurídica os aspectos históricos, políticos e ideológicos que operam na construção dos sentidos. Jael Sandra Gonçalves, que eu citei agora há pouco, e eu, recentemente publicamos um artigo num livro organizado pela colega Cristine Severo Gorski. O livro se chama Políticas e Direitos Linguísticos, Revisões Teóricas, Temas Atuais e Propostas Didáticas. E nós tentamos nesse artigo, Jael e eu, demonstrar algumas possibilidades de diálogo entre a análise de discurso materialista e o direito linguístico. As noções de arquivo e de condições de produção, parte do dispositivo teórico da dematerialista, também tem a potencialidade de contribuir com os trabalhos analíticos da política linguística, tanto as que operam com arquivos, como eu mencionei, como os que eu costumo analisar, que são arquivos de normas jurídicas ou de textualidades do legislativo, mas também de arquivos semelhantes aos que a Mônica comentou em alguns dos trabalhos que ela mencionou hoje, as textualidades do meio digital, né? Textos de Facebook, textos de WhatsApp, né? Na nossa conclusão nesse artigo, Jael e eu afirmamos o seguinte, cito: o dispositivo teórico e metodológico da análise de discurso materialista e algumas ferramentas de análise de que ela dispõe são elementos muito interessantes para se pensar o estatuto da produção e da circulação da norma jurídica no campo do direito linguístico, pois nos permite desestabilizar certezas, suspender evidências e incorporar no nosso trabalho enquanto analistas no campo do direito linguístico ou das políticas linguísticas, os aspectos sociais, históricos, políticos e ideológicos como constitutivos dos sentidos produzidos. Ao operar, então, com uma concepção de língua e de sujeito da AD materialista, essa concepção que suspende evidências, analisa materialidades e incorpora a história e a ideologia no processo de construção dos sentidos, as pesquisas em política linguística no Brasil
tem se diferenciado de outras realizadas em outros espaços. A política linguística crítica, as perspectivas, por exemplo, da política linguística crítica e da glotopolítica, que tem sido muito, tem aparecido em muitos trabalhos no Brasil, circulam amplamente e tem bastante aderência no nosso país. Daí eu retomo, então, algo que eu afirmei antes, né? O compromisso das pesquisadoras e dos pesquisadores da área, dessa sub-área da linguística, né? Da política linguística, com um projeto de país que, neste ano, nós pudemos voltar a construir e que eu espero que sigamos reconstruindo para sair do retrocesso em que nós nos encontrávamos, né? Bom, é isso, gente. Obrigada e vamos partir para o diálogo agora. Muito obrigado, Fernanda. Foi excelente te ouvir também. Tenho certeza de que o público também gostou muito, tanto aqui da sua fala quanto da professora Mônica. Tem vários comentários no chat elogiando aqui as apresentações, agradecendo. E abre espaço, então, para que o público possa fazer suas perguntas, né, pelo chat aí no YouTube. Aparentemente ainda não tem nenhuma pergunta. Enquanto o pessoal vai formulando as questões ou comentários que eles possam vir a ter, eu queria fazer uma primeira pergunta para vocês. Acho que possivelmente vocês também têm uma impressão que é compartilhada com outros colegas, de que, diferentemente desse momento que a Fernanda descreveu há pouco, né, de quando ela estava defendendo a sua tese e, embora tenha estabelecido uma relação do que ela estava estudando com o campo das políticas linguísticas, não inseriu diretamente a sua tese dentro desse campo, né, diferentemente do que ela faria hoje em dia. Eu acho que hoje a gente está no momento em que existe uma série de trabalhos que vai se filiar explicitamente ao campo das políticas linguísticas, né? Tem um crescimento notável aí, né, de cada vez mais pessoas dizendo que fazem pesquisas sobre política linguística. Talvez até, em alguns casos, com certo esvaziamento do que seria fazer pesquisa nesse campo, né? Não sei se vocês têm essa impressão. E aí a minha pergunta é se vocês acham que refletir sobre metodologia, né, nas políticas linguísticas, se isso pode, de alguma forma, ajudar a caracterizar melhor o que configura um trabalho dentro desse campo. Né? Se é que a gente precisa ter essa preocupação de delimitar, olha, isso sim é um trabalho dentro do campo das políticas linguísticas, isso daqui talvez não exatamente. Né? Posso falar? Por favor, obrigado. Eu acho que eu falei um pouquinho disso no final, né? Isso, como a Fernanda colocou, outros trabalhos também, e mesmo essas 3 teses que eu trouxe, se você perguntar para os autores, você fez uma tese em política linguística? Eles vão dizer, não, eu fiz em sociolinguística de contato. Mas, na verdade, fizeram em sociolinguística de contato, sim, porque era a área que se encaixava, mas acontece que o objeto, por isso é que eu fiz questão de mostrar o objeto e a situação de contato e o resultado de PL em que a gente chegou. Então, eu acho que, dependendo do olhar que você dá, a Fernanda deu um exemplo dela de análise do discurso, né? Como a gente fala, peixe ou materialista, ela vai, obviamente, o objeto dela vai ser diferente do meu, porque ela vai ter o olhar metodológico da análise do discurso. E eu vou ter o olhar metodológico da sociolinguística. E nem por isso deixaremos de fazer, tanto ela quanto eu, uma pesquisa em política linguística ou políticas linguísticas, né? Eu acho isso muito interessante. Outro dia uma menina falou, eu vou falar com a professora tal, porque ela é que é especialista em política linguística, você não é. Aí eu falei, tá bom, minha filha, fala sim, pode falar. Agora, o que é ser um especialista em política linguística? Essa foi a pergunta que eu fiz para a aluna, sabe? Ela, não sei. Eu falei, então você primeiro procura ver o que quer dizer política linguística ou políticas linguísticas, né? E será que existe um especialista nisso? Fernanda citou vários nomes que são nossos colegas. O Ricardo, quando eu tive lá, fui até junto, eu, Thelma e Dante, fomos nós 3 da UF no encontro de políticas linguísticas lá,
com a Raquel, na universidade onde o Ricardo está. Foi a primeira vez que eu conheci o Ricardo, em 2020. Não, foi antes da pandemia. Agora a pandemia, para mim, é o marco, 2019. E foi então que, como ela bem colocou, ele leva para o lado do direito, porque ele primeiro é formado em direito, depois em linguística, sabe? Então, eu acho que, será que é necessário você estabelecer metodologias ou é através do objeto, é através da sua sensibilidade ou através da metodologia que melhor vá responder aos objetivos da sua pesquisa? Eu acho que eu responderia sim. Não sei o que Fernanda falaria. Eu concordo, eu acho que é sempre, cada vez menos acho produtivo essa mania que a gente precisa ter, né, de encaixar sujeitos em determinados lugares, né. Ontem foi o Dia Mundial contra a Discriminação, contra a LGBTfobia, né, pelo orgulho LGBTQIAPN+, e acho que a gente tem aprendido com esse movimento, que é muito ruim a gente querer determinar casinhas para todo mundo, né, e pré-determinar, porque isso só reproduz preconceitos e discriminação, né. Mas, falando aqui do nosso caso, o que eu acho que é crucial para que um trabalho se insira no campo da política linguística é que seja sobre política, né. Sejam políticas públicas, políticas familiares, mas sempre política familiar, política, institucional, existem política educacional, né, mas o que eu acho que é mais interessante é o reconhecimento da intersecção, de fato, do diálogo, da interdisciplinaridade, né, da possibilidade de a gente reconhecer um objeto como parte de uma política linguística, mas também conseguir dialogar com outras áreas, né. Dialogar com a ciência política é crucial para nós nas políticas públicas. Dialogar com a antropologia é fundamental nos casos de estudos das línguas minorizadas, dialogar com, a sociolinguística é crucial em todos os momentos. Então, eu acho que o direito, né, falei do direito linguístico, dialogar com o direito é fundamental para o trabalho com o arquivo jurídico, legislativo. Então, o que eu acho mais interessante é essa possibilidade de circular em diferentes metodologias, teorias, tendo como foco a questão política inerente às línguas, né. Eu queria falar, pontuar uma coisa que a Fernanda colocou, que eu achei muito importante, quando ela foi descrevendo, eu anotei aqui, que ela disse sobre pesquisas financiadas por agências. Eu acho que isso é alguma coisa para a gente pontuar na nossa mesa. Hoje, se formos fazer um levantamento de pesquisas financiadas por agências, quer em nível estadual, quer em nível nacional, quer em nível internacional, em parceria com as nossas universidades, nós vamos ver que são muitas. E se as agências de fomento financiam pesquisas que têm como objeto, ou como base, ou como tema políticas linguísticas, é porque o tema é um tema relevante para a pesquisa. Eu acho que, quando ela colocou isso, eu achei muito importante que a gente coloque, porque as agências de fomento estão financiando pesquisas no tema. Então, isso é um tema de política nacional, estadual, quando a gente fala das FAPs, né, das Fundações de Amparo à Pesquisa dos Estados, né? Então, e internacional, porque eu trouxe aqui 2 exemplos internacionais financiados por agências internacionais, em que o tema interessou. Então, eu acho que isso é muito importante, que a Fernanda colocou. E outra coisa também, os sujeitos de política linguística, eles não são neutros. Quem faz pesquisa em política linguística não é um sujeito neutro. Ele tem uma ideologia, né? Ele tem uma política por trás dele. Por isso que nós estamos aqui numa mesa de políticas públicas, porque política linguística é uma política pública. Eu sempre vejo assim. Eu acho que essas 2 partes que a Fernanda colocou, eu acho que são muito importantes para pontuar nessa mesa, né? Obrigado, Mônica. Obrigado, Fernanda. Chegaram algumas perguntas aqui do público. Então, Nelivaldo Santana diz o seguinte: professoras, como os pesquisadores e pesquisadoras separam ou não os conceitos de glotopolítica e política linguística?
ou seja, o que os pesquisadores e as pesquisadoras chamam de glotopolítica e de política linguística. Fernanda, quer começar? Posso fazer uma primeira, tentar muito didaticamente dizer. Como é mesmo o nome da pessoa? Desculpa, Nelivaldo. Nelivaldo, normalmente a gente costuma dizer que a glotopolítica é uma perspectiva com a qual a gente aborda objetos de análise, o objeto pode ser da língua, da linguagem, dentro da política linguística, né? E a perspectiva glotopolítica, ela destaca principalmente as ideologias linguísticas em torno das línguas ou da linguagem, né? Então, a gente poderia dizer que dentro da política linguística, a partir de diferentes perspectivas, a glotopolítica é uma delas, né? Com destaque para as questões da ideologia, como eu comentei, né? Mônica, se você quiser comentar. Não, eu acho que você foi bem clara, sinteticamente clara, exatamente. Uhum. Eu acho que eu não teria nada a acrescentar. O livro do professor João Lagares, eu recomendaria, então, a leitura, né? E o livro dele, eu acho que é bem isso que Fernanda falou, fica bem claro no livro dele, né? De 2018. Era só uma recomendação. Bom, tem uma outra pergunta aqui da Cristina Severo. Ótimas apresentações, professoras Mônica e Fernanda. E aí a questão é a seguinte: como vocês avaliam a relação entre a produção acadêmica de conhecimento sobre, em política linguística, e o ativismo e engajamento? É preciso que haja aliança entre ambos? Quer começar, Mônica? Posso começar, Cristina, deixa eu ver se eu entendi. Você quer saber que se... Você poderia repetir, Leandro, o finalzinho? Ela quer saber se... Repito. Engajamento e... Como vocês avaliam a relação entre a produção acadêmica de conhecimento sobre política linguística, ou produção acadêmica de conhecimento em política linguística, a relação entre isso e o ativismo e engajamento? Então, é preciso que haja uma aliança entre essa produção acadêmica e o ativismo e engajamento? Eu não consigo ver isso tão separado, não, porque eu acho que uma coisa depende da outra. Eu vejo uma coisa como consequência da outra. Eu não vejo, assim, estanque uma coisa da outra. Eu não sei, Fernanda, você consegue separar? Não, inclusive eu citei um fragmentozinho da obra da Maite e do Adriano, do começo do ano, que na introdução eles falam um pouco disso, e eles dão um exemplo que eu acho que é bem claro, da indistinção justamente entre a política linguística como campo de pesquisa e a política linguística como espaço de atuação, e eu chamei aqui de ação direta, inclusive, né? Eles falam, por exemplo, da realização de um congresso. Um congresso que é um evento eminentemente acadêmico, né, em que as pessoas vão apresentar a sua produção em pesquisa, e no final do congresso se escreve uma carta, por exemplo, a Carta de Belém sobre o espanhol no Brasil. E essa carta é entregue para atores políticos, como deputados federais ou o ministro da Educação. A gente tem, portanto, aí um exemplo claro de como, neste caso, a produção acadêmica e o ativismo são indissociáveis. E eu não apenas comentei, como eu reforço, que aqui no Brasil isso tem sido muito frequente, porque também dada a nossa carga de trabalho e a nossa carga de eh, responsabilidades como docentes de universidades públicas, nós somos constantemente convocados a participar de instâncias governamentais, né, para contribuir com o que são políticas linguísticas. Muitas vezes elas não têm esse nome, como, por exemplo, a Política Nacional do Livro Didático. Essa, em teoria, não é uma... Em teoria, não, né? Assim, num primeiro momento, pode ser visto como alguma coisa que não se relaciona com a política linguística, mas é óbvio que se relaciona, né? Porque em que língua estão os livros, o que é que se diz nesses livros, que metodologias, que teorias estão por trás desses livros, né? O CELPE-BRAS, que eu já citei várias vezes, mas que é um grande exemplo, né, do que é a política do Brasil com relação à língua portuguesa que circula no Brasil e sua relação com os falantes do português como segunda língua. Então, permanentemente, nós que somos pesquisadores,
não apenas produzimos conhecimento, publicamos artigos, como participamos ativamente da produção e do planejamento de políticas, né? O INDL, toda essa atuação que nós temos junto ao INDL, acho que foi a Rosângela Morello costuma dizer, foi a primeira política pública para reconhecimento da diversidade linguística no Brasil, né? 2010, o INDL, dizer, no ano que Fernanda estava defendendo o doutorado dela, que surgiu o INDL, se você for pensar como é que se deu todo o processo de cooficialização das línguas, usando linguagem de Carver, o in vivo que chega no in vitro. Isso que a Cristine está falando é isso. Parte mesmo de um ativismo, e nós, pesquisadores, acabamos virando ativistas juntos com a população, com os falantes, para poder chegar na academia e discutir. Eu acho que eu também não tem como dissociar, né? Eu acho que é isso mesmo. Obrigado, gente. Uma pergunta para a professora Mônica, feita pelo Josué Santos. Há comunidades pomeranas em outros estados do Brasil? E se elas existem, elas têm vínculos entre si? Muita briga, e o vínculo através da briga. Elas brigam muito entre si também, para saber qual é a variedade que é a melhor. O meu pomerano é mais certo que o seu, porque tem essa discussão, acho que como todas as comunidades de imigrantes. Então, nós temos pomeranos no Espírito Santo, mas os primeiros chegaram no Rio Grande do Sul, em 1858, depois Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais, e do Espírito Santo e de Minas Gerais, eles migraram para Rondônia. Então, é impossível que nós tenhamos uma variedade pomerano supra, né, como a gente vai falar, a questão de variação e mudança, porque é o pomerano em contato com as diferenças regionais. Então, eles discutem muito, eles discutem não só a língua, em termos lexicais, como eles discutem também hábitos. Os pomeranos do Sul fazem assim, os pomeranos do Espírito Santo fazem assim. Então, Josué, é isso. Josué da UF, né? Nosso aluno, né? Acho que sim. Acho que é. Bom, eu vou aqui reunir duas perguntas. Uma foi feita pela Tamara Rosa, e a outra pela Letícia Calponso. Então, a Tamara pergunta como pensar praxeologias de política linguística de forma mais sustentável e humanizadora, e não apenas vinculada à política de internacionalização do ensino superior, né? Imagino que talvez a Tamara esteja sendo referência que, por vezes, a gente observa um processo de internacionalização que é muito marcado por uma ótica neoliberal, né, e pouco preocupado com as vivências, com os sujeitos que vivenciam essa internacionalização, né? Então, repetindo a pergunta dela, como pensar as praxeologias de política linguística de forma mais sustentável e humanizadora? E aí eu vou vincular isso à pergunta da Letícia, que acho que está numa direção semelhante. Como conciliar políticas linguísticas voltadas à cidadania, aos direitos humanos, à diversidade, à ética em pesquisa, com uma agenda neoliberal, interesses de mercado e competitividade das instituições de ensino superior? Posso começar, Mônica? Pode. Vou fazer 2 comentários. Muito boas as perguntas, porque nos mostram essa contradição em que a gente vive no Brasil e no mundo em 2023, né? Essa relação de forças entre uma perspectiva que eu citei aqui, que é a que a maioria de nós que pesquisam em política linguística no Brasil assume, que é uma perspectiva minimamente progressista, digamos, né? E o mundo em que a gente vive, em que a lógica neoliberal capitalista se impõe, né? Então, primeiro eu queria fazer um comentário para a Tamara. Tamara, em 2019 eu comecei uma pesquisa, falei sobre ela em 2020, acho que publiquei algum artigo sobre isso, que é sobre, não, mas não tenho certeza, porque também a pandemia apagou parte da minha memória, eu já nem lembro o que foi publicado, o que não foi, mas o fato é que eu fiz uma pesquisa com os documentos de política linguística de 5 universidades federais, uma de cada região do Brasil, documentos que foram produzidos a partir de 2018 por uma demanda da CAPES, justamente para a inscrição no CAPES Print, as universidades tinham que apresentar
um documento em que explicitavam a sua política linguística para se inscrever ao edital CAPES-Print. E aí a minha análise mostrou alguma coisa surpreendente para mim, que é o seguinte, eu chamei isso de um efeito colateral. A CAPES encomendou isso pensando na internacionalização, né? Os documentos foram requeridos às universidades no âmbito de um edital CAPES-Print, um programa de internacionalização das instituições de ensino superior. No entanto, nos documentos que eu analisei, que são da Federal da Paraíba, da Federal de São Carlos, da Federal do Amazonas, da Federal de Santa Maria e da Federal de Goiás, esses documentos produzidos entre 17 e 18 nessas universidades mostram fortemente a demanda pelo reconhecimento da diversidade linguística das comunidades universitárias. Por exemplo, a Libras e as línguas indígenas e o ensino de português para as comunidades indígenas ou de imigrantes nas universidades aparece com muita força. Esse eu acho que é um sintoma do quanto nós, que estamos pesquisando em políticas linguísticas, estamos atuando em defesa dos direitos linguísticos, estamos produzindo efeitos nas nossas universidades, no meio acadêmico, e óbvio que isso vai reverberando, né? Então, eu achei muito interessante, porque era alguma coisa que, obviamente, a CAPES não esperava, né? Que, ao pedir para as universidades um documento de política, ia vir essas línguas, uma política para o ensino de línguas estrangeiras, de segundas línguas, como línguas de mercado, né? O inglês, majoritariamente, o espanhol, o francês, o alemão, o italiano, as línguas europeias de mais status, né? E, no entanto, eu chamei de efeito colateral, um efeito colateral muito positivo, né? Houve um trabalho dentro das instituições com especialistas de políticas linguísticas que mostraram a realidade que a gente tem hoje, pós-processo de democratização da universidade, pós-ações afirmativas e políticas de democratização de acesso. Nós temos, principalmente nas universidades federais, um perfil de estudante muito mais diverso do que a gente tinha 15 ou 20 anos atrás. E eu vejo isso como muito positivo. Então, já finalizando e fechando com a questão da Letícia, eu acho que esse é o caminho, Letícia. A gente vai no trabalho de formiguinha, mostrando, por meio das nossas pesquisas, qual é a realidade e quais são as possibilidades de enfrentar essa realidade, tentando resistir a essas imposições, essas opressões que o sistema neoliberal nos coloca, né? Mas eu, de fato, fiquei bastante otimista quando vi que nas políticas das universidades a gente já tinha um panorama ali descrito, um cenário detectado muito mais vinculado ao real, de fato, do que a projeção imaginária das línguas, das grandes línguas importantes, né, entre aspas, aí, para a internacionalização. Completando o que Fernanda disse, vou começar pelo print e vou parar no sustentável. Exatamente, tanto que o nosso print da UF é multilinguismo, direitos linguísticos e desigualdade social. A gente trabalha junto com a Cátedra Unesco para o multilinguismo, exatamente para poder focar nessas línguas, né, ditas minoritárias ou minorizadas, ou eu prefiro usar o termo, como eu usei que o João usa, em situação minoritária, que eu acho que aí a gente tanto fala de minorizada como minoritária. Então, isso foi uma proposta de print. Agora, o print, ele não era, digamos assim, dentro de uma política acolhedora. Tanto que agora, como pró-reitor, eu tenho escutado toda essa discussão da CAPES, da internacionalização, e eles querem fazer um print não tão elitista, porque o print só podia concorrer no print os programas 5 e 6 e 7, né? Quer dizer, então você não conseguiu atingir os 4 nem os 3, que era quem mais precisava de ter o que eles chamam de internacionalização. Eles agora estão com um novo print, né, que não sei se vai chamar print ou que vai chamar, mas aí eu acho que menos elitista. Então, acho que a palavra internacionalização, às vezes, ela tem um viés elitista. É esse o cuidado que eu acho que a gente tem que tomar no âmbito de política linguística, e que Fernanda muito bem colocou, não são as línguas europeias, são as línguas que nós falamos nas nossas universidades, e dependendo do contexto do Brasil. E a palavra sustentável, acho que foi Letícia que falou. Nós, como avaliadoras de agência de fomento, começamos a nos assustar em 2018, acho que foi 18,
quando começou, nós tínhamos que analisar os projetos e enquadrá-los dentro dos objetivos dos ODS. Os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Que são os 17 objetivos. E nós, de letras, ficamos, meu Deus, como é que eu vou enquadrar essa pesquisa no ODS? E se eu não enquadrasse a pesquisa no ODS, minha pesquisa não seria financiada. E aí que a gente começou a ver que muita coisa que a gente faz em letras, em linguística, em política linguística, tem a ver com aqueles 17 objetivos de ODS, porque é o que nós duas estamos falando hoje aqui. Política linguística é uma questão de ideologia, é uma questão de postura, é uma questão de educação. Educação é um dos objetivos da ODS, é uma questão de melhor vida, de água, de terra. Se você olhar aquele objetivo, são 17 do ODS, você consegue ver várias formas de você colocar, fazer política linguística dentre aqueles 17 objetivos. E aí é o tal da sustentabilidade, que é uma palavra-chave para fomento atualmente, né? Era só complementando o que a Fernanda disse. Bom, uma outra pergunta aqui do Wesley Rocha. Quais seriam as possibilidades de trabalhar políticas linguísticas e interculturalidade? Há estudos sendo desenvolvidos interseccionando essas duas áreas? Mônica, eu confesso, Wesley, que não conheço muito os estudos sobre interculturalidade. Eu imagino que, na minha área, por exemplo, assim, mais vinculado à língua espanhola, tem quem trabalhe interculturalidade na questão de ensino de espanhol no Brasil. E aí a gente pode pensar que esse também pode ser um objeto de política linguística, quando você trabalha, por exemplo, análise de material didático e aspectos da interculturalidade em livros didáticos ou materiais didáticos no ensino no país. Certamente isso é um objeto político, né? Eu sei que, por exemplo, Márcia Paraquete, da Federal da Bahia, trabalha bastante com interculturalidade. Agora, não sei se Mônica conhece outros. Ou o Leandro também, viu, Leandro? Acho que você talvez possa responder. Já que você falou do espanhol, no alemão, não sei, Wesley, se isso responderia a você. Tem sido muito trabalhado o termo de decolonialização. Eu acho que talvez isso tenha um pouco da interculturalidade que você está falando. Começou na Universidade da Bahia e atualmente teve até um encontro de professores de alemão na África agora, e o tema alemão decolonial foi um tema muito que apareceu muito com professores da USP, professores da Unicamp, da UERJ, da Federal da Bahia, da UFRJ, então, de vários lugares do Brasil, trabalhando no decolonialismo. Então, acho que talvez isso possa ser, no âmbito de ensino de línguas estrangeiras, um tema para interculturalidade, porque a gente muitas vezes aprende essa língua estrangeira, é a língua do colonizador, né? Que é a importante. No que você decoloniza essa língua, eu acho que pode ser algo de interculturalidade. Não sei se ajuda no que você estava perguntando, não sei se Leandro quer complementar. Eu acho que a gente precisava conversar mais com o Wesley para saber qual sentido de interculturalidade ele está pensando aí, né? Porque, enfim, tem um sentido que é muito recorrente, né? Que falar de interculturalidade quando você está pensando em processo de ensino-aprendizagem, de línguas adicionais, né? Mas, evidentemente, que há vários outros usos desse termo que não necessariamente estão relacionados ao ensino-aprendizagem de línguas, né? Mas, em ambos os casos, seja no campo do ensino de línguas, seja em outros campos, acho que há muitas conexões, sem dúvida, né? Entre políticas linguísticas e o conceito de interculturalidade, né? Que me parece que é, inclusive, um conceito que é mobilizado com alguma frequência em trabalhos de política linguística. Avançando aqui, que nosso tempo está se esgotando, o Pedro Santos pergunta o seguinte: considerando a emergência das pesquisas em política linguística, quais os caminhos para tornar a área mais patente e conhecida entre os pares? E quais os temas mais emergentes observando a superdiversidade contemporânea?
Quer começar, Fernanda? Pode começar, mãe. Conhecida ela já é. Eu acho que hoje mesmo aqui nós duas mostramos várias pesquisas na área, falamos em vários nomes de pessoas envolvidas com pesquisas na área. Eu acho que conhecida ela já é. E acho que a urgência do tema, acho que tudo que envolve política pública e políticas linguísticas, aquela listagem de 10 que eu coloquei, que a gente produz no laboratório, eu acho que são temas bem, digamos assim, não vou dizer que são só prioritários, mas são temas de relevância. Representação linguística, política linguística para falantes de situação de línguas minoritárias, você analisar política e direitos linguísticos em diferentes comunidades, norma e preconceito, política para comunidades de indígenas, comunidades de imigrantes, comunidades de surdos, que a gente pensa que só existe a Libras, mas existem várias línguas de sinais, e essas comunidades também, às vezes, ficam sem ter ninguém que as observe, as analise e as ajude. Eu diria mais ou menos isso. Com certeza a Fernanda pode complementar. Eu também acho que uma das coisas que a gente precisa é fazer um trabalho com a memória da palavra política no Brasil, né. Eu acho que a gente vive num período de demonização da política, né, é como se fosse feio dizer que a gente faz política, ou que a gente, está envolvido na política. E também eu acho que no campo da linguística, esse mesmo funcionamento do que é a política, né, dessa imagem de política, desse imaginário em torno da política, opera. Então, por exemplo, quando a gente vai se identificar como: "Ah, você pesquisa o quê?". "Ah, política linguística". "Ah", né, a gente fala: "Ah", né, como se fosse menor, como se fosse uma área, inferior dentro da linguística, né. Então eu acho que esse é um trabalho que cabe a nós, pesquisadores também, nesse nosso movimento de reconhecimento, do campo, do reconhecimento da área, do autorreconhecimento dentro desse campo, e também da afirmação, né. Claro que, por exemplo, via realização de eventos como este, é que a gente vai dando visibilidade, é que a gente vai discutindo, a promoção de eventos e a produção de publicações ajuda muito a dar visibilidade, é claro, né. Mas eu acho que, em grande parte, a gente tem um trabalho que é um pouco mais difícil, que é esse de valorização da política, né, como um espaço, cidadão, em que todo mundo participa, todo mundo atua, e de novo, né, com consciência ou não. Às vezes a gente é mais consciente, às vezes a gente é menos consciente dessa participação. E por outro lado, eu acho que insistir no reconhecimento e na autoafirmação de somos pesquisadores em política linguística, com diferentes perspectivas, mas todos com um objeto dentro do que é a política linguística, né. Bom, e aqui para finalizar, vou unir duas perguntas, uma feita pela Adelaide e outra pela Letícia Ponço. Então, desculpa, a pergunta pela Adelaide e pela Cristine Severo. Então, a Cristine pergunta, fala que nós três atuamos essa relação entre língua materna e língua estrangeira e como nós avaliamos essas fronteiras. E a Adelaide faz uma pergunta que tem uma relação direta com isso. Se vocês consideram possível pensar e estabelecer políticas educacionais para o ensino de português como língua adicional. Então, só falar rapidinho, a partir do que a Cristiane pergunta, né, dessas fronteiras entre língua materna e língua estrangeira, eu acho que as pesquisas, inclusive, né, têm apontado cada vez mais a necessidade da gente repensar essas fronteiras entre língua materna e língua estrangeira, né, e as políticas que vão se instituindo, plano de formação de professores de língua materna e língua estrangeira, como se fossem coisas à parte, né, que dialogam muito pouco até hoje, quando esse diálogo é mais do que necessário e fica super evidente cada vez mais como é um diálogo necessário, né, como essas fronteiras entre os dois campos podem ser muito prejudiciais, né.
e justamente fronteiras que vão sendo criadas a partir de uma certa ideologia linguística, né? Então, a gente pensar, por exemplo, que um professor que está sendo formado para atuar no ensino básico brasileiro, que ele pode concluir a graduação em letras, uma licenciatura em letras, sem nunca ter pensado que ele pode e muito frequentemente vai se deparar com alunos matriculados que não têm o português como primeira língua, né? Isso é muito sério, né? Isso ainda acontece menos, né? Mas ainda é frequente, né? A Mônica mencionou isso, né? Como ainda é possível que alunos concluam uma graduação em letras sem nunca terem pensado minimamente sobre diversidade linguística, sobre política linguística, né? Minimamente, e isso tem efeitos muito prejudiciais para o campo educacional, inclusive, né? Então, acho que a gente precisa mesmo problematizar essas fronteiras e perceber as ideologias que sustentam essas fronteiras, né? Que são ideologias que, enfim, guardam uma relação direta com a própria história de produção do monolinguismo, né? A partir do funcionamento dos Estados nacionais. Mônica, Fernanda? Eu me sinto totalmente contemplada com a sua resposta, Leandro. Só queria acrescentar talvez uma questãozinha que é a própria problematização, né, do que é língua e do que é língua materna. Se a gente pensa aqui na nossa realidade brasileira, né, João fala muito das dinâmicas normativas, né, o que é a língua materna no Brasil, né, o que é a distinção entre a língua, por exemplo, se a gente pensar na relação na escola, a língua que o estudante, com a que o estudante chega à escola e a língua com a que ele se enfrenta na escola, essa situação que é praticamente de conflito, né, aqui no nosso país, entre o que eu chamo, né, de língua materna, que é aquela que ele trouxe para espontânea, entre aspas, né, aquela que ele trouxe de casa, e o que é a língua que ele encontra na escola, essa norma padrão, né, da língua. Então, de fato, essa relação é muito mais complexa e precisa ser problematizada, e o que eu acho interessante é isso, o campo da política linguística problematiza de fato, né. Não dá uma definição, língua é X, não, não, né. E isso que então, completando, Fernando, é muito difícil os rótulos, né? Foi o que a gente já falou aqui, rotular é muito difícil. E não sei se é necessário rotular, né? O que é língua materna, o que é língua de herança, é um outro termo. Em política linguística a gente trabalha muito. Será que existe língua de herança? Por exemplo, a língua que eu trabalho existe, se ela não é mais falada no local de origem, então ela é de herança, ou é uma cultura de herança. Então, eu acho que cada situação é uma situação, né? Então, eu acho difícil o rotular. Só para completar, é difícil mesmo. Língua materna, língua de herança, língua primeira, língua segunda, língua estrangeira, língua adicional. Eu acho que eu falo com os meus alunos, diga o que você está entendendo por isso, para a gente poder, cada um pode dar uma nomenclatura que quiser, né? Desde que explique o que entende por, né? Acho que era isso. Excelente, Mônica. Acho que é esse um caminho importante, né, de a gente problematizar esses rótulos que aparecem muito evidentes na própria estrutura dos cursos de letras, né. Bom, gente, então, para concluir, eu queria agradecer a Bralin, em particular a Adelaide e a equipe da Bralin, de modo geral, os colegas da Comissão de Políticas Públicas, né, pela organização dessa jornada, a pesquisa em política linguística no Brasil, que se inicia hoje, né, com essa mesa que foi tão gostosa e produtiva, uma tarde muito agradável aqui. Agradeço também a equipe técnica da Bralin, a Larissa, que nos deu todo o apoio para a realização dessa live, aos intérpretes de Libras, Tiago Santos e a Priscila Simões, da UFPR, que fazem esse trabalho fundamental, né, nas políticas linguísticas. Agradecer ao público pela presença, pela participação, e agradecer às professoras Mônica e Fernanda pelas ótimas falas, pelo debate super enriquecedor. Então, eu passo a palavra para Fernanda e depois para a Mônica, para as últimas considerações dela
delas antes da gente encerrar. Muito obrigado, gente. Bom, só agradecer também, Leandro, pela moderação, pelo esforço aí de condensar as perguntas no final, agradecer ao pessoal que está assistindo, que fez perguntas, dizer que é isso, nessa nossa atividade cotidiana e nesse nosso esforço que a gente chama de ativista, né, que a gente vai levando, a palavra da política linguística adiante, né. Então é isso, gente, boa tarde, obrigada por estarem conosco. Eu também inicio e termino agradecendo mais uma vez a Abralim, a direção da Abralim, a coordenação dessa comissão de políticas públicas, a você, Leandro, pela condução da nossa mesa, a Fernanda por ter feito parte, foi muito bom a gente poder discutir, mesmo que longe uma da outra, né? Mas e ao público também, pelas perguntas e pela participação. E dizer que o tema é um tema emocionante. Eu acho que os nossos olhos já brilham quando nós falamos a respeito, continuará sendo emocionante dependendo de como nós iremos continuar tratando do tema, né? Eu acho que depende da forma com que nós vamos levar para diante e continuar estudando e pesquisando a respeito. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, gente. Então, fica o convite para vocês continuarem acompanhando a nossa jornada. Então, amanhã, às 10 da manhã, a gente vai ter a mesa Interface na Pesquisa em Política Linguística, com a Socorro Tavares de Souza, da UFPB, com a Jael Cigales Gonçalves, da UFPEL, mesa mediada pelo professor Sean Lagares, da Federal Fluminense. E também amanhã, sexta-feira, a gente tem Temas e Sujeitos da Política Linguística no Brasil, que é uma mesa que vai acontecer à tarde, às 14 horas. O tema dessa mesa que abre os trabalhos da tarde é Temas e Sujeitos da Política Linguística no Brasil, com a Márcia Caingang, da UFRJ, com a Kelly Santos, da UFRB, com mediação da Letícia Calponso, da FURG, Federal Fluminense. E o evento se encerra amanhã, dia 30 de junho, às 17 horas, com a mesa Perspectivas Teóricas em Política Linguística, com a Rosângela Morello, Maria Tereza Celada e Elias Ribeiro da Silva, com mediação da Cristine Severo. Então é isso, espero que vocês possam continuar acompanhando a gente. Muito obrigado e boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau.